Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7. Sua misericórdia se eleva até os céus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença te adoramos. Na Tua presença nos regozijamos, porque temos um Pai cheio de amor, de misericórdia, um Salvador, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso Redentor, o Espírito Santo que em nós habita, a Ti toda a glória. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a Tua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sua misericórdia se eleva até os céus. As misericórdias do Senhor são novas cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Aqui diz o verso áureo: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 57, versos 9 e 10. Os salmistas estavam cientes de que eram espiritualmente pobres e não tinham nada de bom a oferecer para Deus. Isto é, não tinham nada em si mesmos que os tornasse aceitáveis perante o santo trono de Deus. Entendiam que necessitavam da graça divina, assim como todos nós necessitamos da graça divina. Em suma, precisamos do Evangelho. Os salmos enfatizam o fato de que somos totalmente dependentes da misericórdia divina. Felizmente, a misericórdia de Deus é eterna, como evidenciado tanto na criação quanto na história do povo de Deus. Diante do Deus eterno, a vida humana é tão transitória quanto a relva, a erva verde. Mas Ele, Deus, se compadece do ser humano, renova sua força e nele temos a promessa da eternidade, vida eterna. O povo de Deus se consola com o fato de que o Senhor é fiel à sua aliança. Os apelos do povo são muitas vezes cheios de esperança, pois são direcionados ao seu compassivo Pai Celestial. Novas experiências da graça e do amor de Deus fortalecem a determinação dele em adorar e servir a Deus e a ninguém ou a nada mais. Só servimos e só adoramos o Deus nosso, o Santo de Israel, o Deus que nos salvou, o Deus que virá nos buscar. Aleluia! Na parte de domingo, sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja Deus, porque a sua misericórdia não tem fim. Abra sua Bíblia no Salmo 136. O Salmo 136, e vamos ver qual é a ideia predominante neste Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles,
porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre, e deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre, e a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Queridos, está evidente qual é o tema do Salmo 136. A benignidade do Senhor é para sempre, é eterna. Deus é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. O Salmo 136 chama você e eu para louvarmos ao Senhor por sua misericórdia revelada na criação e na história de Israel. A misericórdia transmite a bondade e lealdade divinas à criação e à sua aliança com Israel, mostrando que o poder de Deus está fundamentado em seu amor. Quando a Bíblia, em Salmo 136, fala Deus dos deuses e Senhor dos senhores, são expressões hebraicas que significam o Deus maior. Não que existam outros deuses, porque Deus é o único. As grandes maravilhas do Senhor, que não podem ser reproduzidas por mais ninguém, são a demonstração inegável do seu domínio. Deus criou os céus, a terra, os corpos celestes que são adorados pelos pagãos. Os salmos, no entanto, removem a autoridade dos deuses pagãos e, por extensão, de toda a fonte de confiança com base no ser humano. Eles são meros produtos da criação, são apenas coisas criadas, não o Criador, uma distinção crucial. A imagem da mão forte, do braço estendido do Senhor, enfatiza a eficácia do poder divino e o domínio de longo alcance da sua misericórdia. A misericórdia de Deus na criação e na história deve inspirar seu povo a confiar nele e a permanecer fiel à sua aliança. O refrão usado no Salmo 136, do começo ao fim, porque a sua benignidade é para sempre, é repetido 26 vezes no Salmo 136, dando aos adoradores a certeza de que o Senhor não muda e repetirá seus favores passados a cada nova geração. Deus se lembra do seu povo e é fiel à sua aliança de graça. A crença na misericórdia duradoura do Senhor está no centro da fé bíblica, que inclui adoração alegre e confiança, bem como serenidade e arrependimento. O Salmo 136 termina com o cuidado universal de Deus com o mundo. A misericórdia divina se estende não apenas para Israel, mas a toda a criação, todas as nações. O Salmo, portanto, fala da universalidade da graça salvífica de Deus e exorta o mundo inteiro a se juntar ao louvor de Israel, ao Senhor Deus dos céus. Queridos, a imagem de Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados, como nosso substituto, revela mais poderosamente que a sua misericórdia dura para sempre e que o seu amor e a sua graça, a oferta do perdão e salvação, é universal para todo aquele que quiser. Quem ouve, diga vem.
O Espírito diz: vem, e quem quiser, venha e tome de graça da água da vida, porque Deus é bom. Aleluia. Na parte de segunda-feira, crie em mim um coração puro. Que esta oração de Davi seja feita por você também. Nós precisamos que Deus crie em nós um coração puro, um coração reto. Vamos meditar então no Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51 e vamos ver então os versos 1 até o verso 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Faço minhas as palavras de oração do salmista Davi, pedindo a misericórdia de Deus. Apague as minhas transgressões. Quem não precisa ter os seus pecados apagados? Queridos, todos nós somos pecadores e precisamos confiar na multidão das misericórdias de Deus. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu e você precisamos ser lavados completamente das nossas iniquidades e sermos purificados do nosso pecado. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, embora perdoado, não se esquecia e continuava dia e dia, noite após noite, continuava chorando e lamentando o grande pecado que ele cometeu, matando Urias o Heteu, adulterando com Batseba. Queridos, o pecado de Davi estava sempre diante dele. Ele cria no perdão de Deus, mas ele chorava pelo que ele fez, porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei da maldade que eu pratiquei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, o verso 4 diz: contra ti somente pequei. Todo pecado é contra Deus. Quando você ofende ao seu irmão, quando você ofende o seu marido ou a sua esposa, o pecado é contra Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos a natureza pecaminosa já do nascimento materno. Já somos concebidos no ventre materno com a natureza pecaminosa. Nós já nascemos precisando de um Salvador. O único bebê que nasceu no planeta Terra e que não precisava de um Salvador foi o bebê Jesus Cristo. Ele nasceu com uma natureza santa. Ele não precisava de um Salvador porque ele é o Salvador da família humana. Mas todos nós, seres humanos, pecadores, já nascemos precisando de um Salvador. O rei Davi derramou o coração diante do Senhor, pedindo perdão dos pecados nos momentos espiritualmente mais sombrios da sua vida. O perdão é o dom extraordinário da graça de Deus, o resultado da multidão das misericórdias divinas. O rei Davi apelou ao Senhor que não o tratasse de acordo com o seu pecado, como ele merecia, mas segundo o caráter divino, ou seja, segundo a misericórdia, a fidelidade e a compaixão de Deus. Aqui no Salmo 51, 6 a 19, como o perdão dos pecados é retratado aqui? Nós lemos que o perdão divino envolve mais do que uma proclamação legal de inocência. O perdão divino não é só Deus declarar você como alguém perdoado. O perdão divino faz algo diferente dentro de você, porque o perdão divino não é só declará-lo perdoado, mas é comunicar para você o Espírito Santo que produz poder, que traz poder para você, poder divino para vencer o pecado, para libertá-lo do poder do pecado. O perdão divino nos
perdoa os pecados e nos liberta do poder do pecado. Não temos desculpa para continuar praticando o mesmo pecado, porque o perdão nos dá o poder de vencer o pecado. Produz uma mudança profunda que alcança o íntimo do eu humano, produz uma nova criação. O verbo hebraico bara ou bará, traduzido como criar, retrata o poder divino. Só Ele pode criar do nada e só Deus pode criar um coração novo em você. Somente Deus pode produzir uma mudança radical, duradoura no coração da pessoa arrependida. Davi pediu que Deus o purificasse com hisopo. Ele sentia que a sua culpa o mantinha banido da presença do Senhor, da mesma forma que o leproso era banido da comunidade enquanto estivesse impuro. Davi temia que os sacrifícios não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifício que fosse capaz de expiar os seus pecados premeditados, planejados de adultério e de assassinato. Somente a graça divina, incondicional, poderia aceitar o coração quebrantado e contrito do rei Davi como sacrifício e restaurá-lo de volta à harmonia com Deus. Ao pedir a purificação com hisopo, ele desejava voltar à presença divina. Você e eu precisamos da purificação com hisopo. Nós precisamos voltar à presença divina. Queridos, não continuemos a pecar. Vamos confessar e vamos renunciar ao pecado e vamos pedir que Deus comunique para nós o poder do Espírito Santo que nos dá a vitória sobre o poder do pecado. Deus quer nos libertar do pecado, mas Deus quer fazer mais do que isso. Ele quer nos libertar do poder do pecado, para que Satanás não tenha domínio sobre você. Nunca diga, não consigo abandonar esse vício, não consigo abandonar esse pecado. Nunca diga isso, porque o poder de Deus está disponível a todo filho e filha sinceros de coração, que confessam os seus pecados. O Espírito Santo nos é dado para sermos vitoriosos sobre o pecado, sobre Satanás. Se Deus perdoou Davi por adultério, por engano, por assassinato, há esperança para você e há esperança para mim. Seja qual for a nossa situação diante de Deus, há esperança. Aleluia! Na parte de terça-feira, se tu, Senhor, observares iniquidades, se Deus for olhar para as nossas iniquidades, se Deus for ficar observando os nossos pecados, então seria desesperador para nós. Mas bendito seja Deus, que Ele não fica observando, focado nos nossos pecados. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Vamos ler então o Salmo 130. Abra sua Bíblia no Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Qualquer um de nós, pecadores, qualquer um de nós pode fazer esta oração do Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor for ficar prestando atenção nas nossas iniquidades, quem subsistirá? E o verso 4, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Bendito seja Deus, o Deus do perdão, o Deus das misericórdias. Verso 5, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Nós descansamos nas promessas da palavra de Deus, de que nos perdoa. Todo aquele que confessa será perdoado.
e será habilitado pelo poder do Espírito Santo para viver sem praticar aquele pecado que foi perdoado. Verso 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra. Verso 6: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de redenção. Você pode esperar no Deus de Israel, no Santo de Israel, porque nele há misericórdia para você, para qualquer pecador. Há misericórdia, existe graça, a porta da graça está aberta, escancarada para todo aquele que quiser. É só vir. E em nome de Jesus, esse nome santo e venerável, você pode receber perdão e o derramamento do Espírito Santo sobre você, fazendo de você uma nova criatura vitoriosa. E o verso 8 diz: e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ele remirá você e a mim de todas as nossas iniquidades. A grande aflição do salmista estava relacionada aos seus próprios pecados e aos pecados do seu povo. Os pecados do povo eram tão graves que ameaçavam separá-lo de Deus para sempre. As Escrituras mencionam registros de pecados sendo guardados para o dia do juízo e nomes de pecadores sendo removidos do livro da vida. Porque quando o nosso nome passar pelo juízo, se nós tivermos pecados não confessados, nosso nome será removido do livro da vida. O juízo dos vivos ainda não começou. Ele começará quando for aprovada a lei dominical. Então, será imposto o sinal da besta naqueles que se unirem aos mandamentos papais, mas o selo do Deus vivo será colocado sobre aqueles que se unirem a Jesus Cristo em submissão e obediência aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. O juízo dos mortos já começou em 1844 e está em andamento, e o juízo celestial passará para os vivos quando a lei dominical for aprovada. Queridos, o salmista apelou a Deus pelo perdão que erradicaria o registro dos seus pecados. Ele sabia que Deus não está irado por natureza, seu amor é eterno. Sua ira é despertada apenas pela falha do homem em apreciar o seu amor. O propósito da ira divina não é ferir, mas curar o homem, e não é destruir, mas salvar o seu povo, o povo da aliança. Notavelmente, é a prontidão divina em perdoar pecados, não em puni-los, que inspira a reverência a Deus. A adoração genuína fundamenta-se na admiração do caráter amoroso de Deus, não no medo da punição. Os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor, esperar na misericórdia, descansar nos braços amorosos do nosso Jesus Cristo. Se tu, Senhor, observares as nossas iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ninguém. Nós só poderemos nos regozijar na graça, na misericórdia, na bondade do perdão de Deus. Assim, todo aquele que quiser poderá se salvar. Não há desculpa para continuarmos perdidos. Não há desculpas para continuarmos no pecado, porque Deus nos oferta graça, a graça do perdão, a graça do derramamento do Espírito Santo para nos fazer vitoriosos sobre o pecado, vitoriosos sobre Satanás. Acredite, a mente de Jesus comunicada para você é uma mente vitoriosa. Aleluia! Na parte de quarta-feira, louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Vamos meditar agora no Salmo 113. Aqui no Salmo 113, nós lemos: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Eis aqui o convite para louvar ao Senhor. É louvando ao Senhor que recebemos as bênçãos do Senhor. Verso 2:
Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno? Aleluia! Deus levanta o pequeno, aquele que está sendo pisado, aquele que caiu, aquele que cometeu grandes pecados, aquele que envergonhou a família. Queridos, aqui diz que Deus levanta do pó o pequeno. Este pequeno é uma referência a todos nós pecadores. Deus nos levanta do pó e do monturo ergue o necessitado. Verso 8, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. E agora vamos meditar também no Salmo 123. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Para quem nós vamos levantar os nossos olhos? É aquele salmo que diz: ergo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos, aquele que criou os montes, os vales, as campinas. Queridos, o nosso socorro vem do Senhor. Por isso o salmista aqui no Salmo 123, verso 1 diz: para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Nossos olhos precisam ser direcionados para o santuário celestial, para o trono de Deus, no santíssimo do santuário celestial, onde há misericórdia. Verso 2: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. Clamar pela piedade, clamar por piedade, trará a piedade de Deus, despertará o coração de Deus cheio de piedade por você e por mim. Verso 4: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meu querido irmão, estes salmos nos animam, estes salmos nos sugerem orações de louvor, de confiança. Os salmos 113 e 123 louvam tanto a majestade quanto a misericórdia do Senhor. Sua majestade é revelada na grandeza do seu nome e no lugar exaltado do seu trono, que está acima de todas as nações e acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? Pergunta o Salmo 113, verso 5. É uma declaração de fé de que nenhum poder no mundo ou fora dele pode desafiar o Deus de Israel. As alturas inacessíveis onde o Senhor habita são ilustradas pelo fato do Senhor estar disposto a humilhar-se ou se inclinar para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A permanência de Deus no alto não o impede de ver o que acontece aqui embaixo. A misericórdia do Senhor se manifesta na sua disponibilidade de se envolver com o mundo e salvar os necessitados, os pobres das suas adversidades. Sua mão não está escondida dos seus servos, embora sua morada esteja em céus distantes. A grandeza e o cuidado divinos, que não podem ser plenamente discernidos na incrível transcendência de Deus, ficam explícitos nas obras de misericórdia e compaixão divinas. Os necessitados, os pobres e os oprimidos podem sim experimentar em primeira mão o poder soberano de Deus nas notáveis reviravoltas que ele pode trazer à tona em favor deles. O Deus exaltado manifesta sua grandeza usando o seu poder para exaltar os abatidos. O povo é livre para se aproximar do Senhor
pois sua soberana majestade e supremacia não mudam o fato de que ele é o seu gracioso Criador, o nosso sustentador, e que os fiéis são servos seus filhos amados. A adoração é, portanto, motivada não apenas pela magnificência de Deus, mas também por sua bondade. O louvor não se limita ao tempo e ao espaço. A grandeza e a misericórdia divinas são mais bem manifestadas em Jesus Cristo. Nada pode refutar a misericórdia e a graça e a bondade de Deus manifestadas em Jesus Cristo. A encarnação de Jesus, o fato de o Deus Filho se tornar filho do homem, se tornar um de nós, refuta todas as acusações de Satanás, porque prova, através da vida de Jesus na terra, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Ele se dispôs a descer do céu e ser rebaixado até a morte na cruz, a fim de levantar a humanidade caída. Na cruz, meu querido irmão, minha querida irmã, na cruz temos todas as razões possíveis para adorar e louvar a Deus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é. Adoramos a Deus pelo que Ele é. Detenha-se um pouco a pensar na cruz e no que aconteceu lá por você. Pessoalmente, do que Jesus o salvou? Por que é tão importante manter a cruz acima de tudo na sua mente, na minha mente? Porque a cruz é a revelação do amor, da graça, da bondade de Deus. Por isso Paulo, falando da cruz do nosso Senhor, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E no verso 23, Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso, no capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Bendito seja Deus por ter dado Jesus Cristo para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Loucura para os judeus, mas salvação para todo aquele que crê. Aleluia! Na parte de quinta-feira, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Somos tentados a esquecer dos benefícios de Deus. Muitas vezes aceitamos e usufruímos dos benefícios de Deus como se fosse algo natural. Não, meu querido irmão. O maná não era natural, era milagre. A água que saía da rocha, na experiência do povo de Israel lá no deserto, não era natural, era milagre. Também entenda que os benefícios do Senhor, os benefícios que nós recebemos cada dia, o sol que nasce de manhã, o ar que respiramos, a água que bebemos, o pão que nós comemos, isso não é natural, isso é milagre de Deus. Deus opera constantemente, operando milagres. Por isso, queridos, não poderemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Vamos fazer de todas estas dádivas maravilhosas de Deus motivo de adoração, motivo de louvor a Deus. É isso que o Salmo 103 está sugerindo. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Vamos meditar juntos neste salmo. Leia comigo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu falo isso de madrugada quando eu acordo, eu falo isso nas minhas orações, eu falo isso quando caminhando, fazendo a minha caminhada, eu repito constantemente o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Vamos enumerar os benefícios de Deus a nosso favor, para nosso sustento, e vamos louvar ao Senhor por cada um desses benefícios. Verso 3: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Coloco aqui minhas iniquidades. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele que sara todas as minhas enfermidades. Vamos nos apropriar deste salmo como sendo nosso. É Ele que sara as nossas doenças, doenças incuráveis para os homens, doenças que a medicina não tem cura, mas Deus pode curar qualquer doença. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e é Ele quem sara as nossas enfermidades. Verso 4: quem redime a tua vida, ou seja, a minha vida, da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Verso 5: quem enche a tua boca, a minha boca, de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia. Amém. Verso 6: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Você está sendo oprimido, injustiçado? Você descanse nas mãos de Deus, nos braços de Jesus, porque Ele está atento, Ele está observando e Ele vai te recompensar. Verso 7: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Ele é um Deus perdoador. Ele não repreenderá perpetuamente. Ele não conservará a sua ira, porque Ele é Deus de misericórdia. O verso 10: não nos tratou segundo os nossos pecados, louvado seja Deus. Não nos trata do jeito que nós merecemos. Por isso, misericórdia pode ser definida como sendo tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é misericórdia, e é assim que Deus faz. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, como nós merecemos, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Verso 11: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você usa de misericórdia, de bondade com seu filhinho, com a sua criança? Ora, nós que somos pecadores, somos bondosos, misericordiosos para com os nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe da nossa pecaminosidade, Deus sabe das nossas tendências para o pecado, das nossas inclinações para o pecado. Deus sabe de tudo isso, e Ele usa de misericórdia e Ele nos revigora. Ele, através do Espírito Santo, cria em nós uma natureza santa que nos dá vitórias sobre as inclinações para o mal, vitória sobre as tendências para o pecado. E o verso 15: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, ou seja, sobre os nossos netos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus,
que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A misericórdia de Deus expressa no Salmo 103. Queridos, o Salmo 103 enumera as múltiplas bênçãos do Senhor e elas incluem todos os seus benefícios para uma vida próspera. Essas bênçãos estão fundamentadas no caráter misericordioso de Deus e em sua fidelidade à aliança com Israel e com você também. O Senhor se lembra da fragilidade e transitoriedade humanas e tem compaixão do seu povo. Lembrar é mais do que mera atividade cognitiva, envolve compromisso que se expressa em ação. Deus liberta e sustenta o seu povo. As imagens do Salmo 103 ilustram a imensurável grandeza da graça divina, que só pode ser comparada à infinita vastidão dos céus. Como as pessoas devem responder à bondade de Deus? Primeiro, bendizendo ao Senhor. Como é que nós poderemos abençoar a Deus? Lembrando-se também dos seus benefícios, da sua aliança. Assim como o Senhor se lembra da débil condição humana e da sua aliança com o seu povo, lembrar-se é crucial no relacionamento entre Deus e o seu povo. Assim como o Senhor se lembra de suas promessas, o povo tem a obrigação de se lembrar da fidelidade de Deus e responder-lhe com amor e com obediência. Pense nestas palavras escritas pela serva de Deus, Ellen White. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre o quê? Sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as cenas finais da vida de Jesus. Ao meditar em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos que aprender ao pé da cruz a lição do arrependimento e humilhação. Medite, tire tempo cada dia para meditar em cada cena da vida de Jesus, principalmente as últimas cenas que mostram Jesus Cristo no Getsêmani, que mostram Jesus Cristo sendo condenado, pendurado numa cruz, e entenda que todo esse sacrifício foi feito por você, por mim. Em Cristo temos a salvação, abundante salvação. Aleluia! Meu querido irmão, nos Salmos, as vozes do povo de Deus se unem para repetir o coro: sua misericórdia dura para sempre, em celebração ao amor eterno. Não louvar a Deus significaria esquecer os seus benefícios, não apreciar os seus dons. Só quem louva não esquece. Entenda, meu querido irmão, que quando nós nos aproximamos de Deus em arrependimento e confissão, Ele se aproxima de você com misericórdia e perdão. Bendito seja Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Fique com a paz de meu Jesus. Aleluia e aleluia.